Nesse vídeo eu resolvi analisar como é que o investidor sardinha, o Raul Sena, investe. Mais especificamente, a gente vai analisar 3 passos que ele utiliza para selecionar ações que ele divulgou nesse vídeo público do canal dele, há uns 6 meses atrás. Será que o Raul tá investindo bem? Será que a gente faria igual? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Vamos lá, e antes de mais nada, eu sei que o Raul vai ver esse vídeo aqui. E na minha história pessoal, eu preciso ser muito grato ao Raul. O meu canal do YouTube, Seu Dividendo, Felipe Almeida, que tá aparecendo aqui na tela pra você, só passou a existir por causa de uma conversa que eu tive com o Raul lá em 2022. Na ocasião, a gente tava em Recife, num evento chamado Money Heroes, e depois de uns 3 shows conversando com o Raul, ele me convenceu com argumentos lógicos do porquê que criar um canal do YouTube é uma das melhores maneiras de crescer como expert. E como hoje eu também sou sócio do Clube do Rolô, o meu crescimento é o crescimento do clube. Todo esse ecossistema aqui é grato a essa conversa que eu tive com o Raul. Tô falando isso para lembrar para vocês que toda e qualquer análise aqui, ela é puramente baseada em fundamentos e filosofias de investimentos, nada pessoal. É como se chegasse uma pessoa desconhecida hoje no Clube do Valor e a gente fosse analisar a forma como ela investe. Dito isso, vamos para a primeira parte desse vídeo, que a gente vai entender o que é que o Raul falou no vídeo sobre como ele escolhe ações. E no primeiro ponto entra uma coisa que eu concordo com o Raul. Muitas vezes investidores ficam na dúvida de como alocar o tempo deles em relação a estudar investimentos. É ou não um investimento que vale a pena perder tempo. Porque o que acontece? Muitas vezes você pega uma ação para estudar, aí você vai lendo, é aquele mundo, velho, de informação, aí você vê indicadores, vê tudo aquilo que vale a pena, e no fim você descobre, por exemplo, que a empresa não tem um tag along legal. Ou seja, na estratégia do Raul ali, as pessoas passam um bom tempo estudando as empresas para descobrir as características qualitativas delas. E aí daqui para frente o Raul fala algumas coisas que ele gosta de observar antes de começar a estudar uma empresa. Como, por exemplo, nessa passagem aqui, que ele atesta preferir empresas que tenham lucros consistentes por mais de 10 anos seguidos. Isso não, vai lá embaixo, aquela coisa, vamos observar para ver se ela tem lucros consistentes há mais de 10 anos, olha, beleza, eu olhei aqui, não tem nenhum prejuízo, legal. Aí depois ele parte para olhar a dívida da empresa. Eu vou olhar aqui, ó, dívida líquida pelo EBIT tá em 0,59. Eu sempre o EBIT, né? Tá aqui em 0,66. Então, um pouco endividada, tarará. Lucros consistentes, cara, a empresa é legal, né? E aqui a gente já percebe que são aspectos mais quantitativos, ou seja, ele chega ali na empresa e já diz sim ou não. Tem lucros consistentes? Sim ou não. Tem dívida alta? Sim ou não. E isso já ajuda a dar uma filtrada no mercado. E é justamente baseado nesses critérios quantitativos que ele desenha como se fosse uma nota, um checklist do que você tem que olhar para se uma empresa vale a pena estudar ou não. Olha só, a gente já analisou todas as ações da Bolsa de Valores brasileira e colocamos aqui, ó, lucros consistentes, dívida líquida por EBITDA, tag along e setor. Já tem aqui a análise se o setor é perene ou não, se a empresa tem 100% de tag along e se ela tiver verdinha aqui, ó, então nessa viabilidade aqui tá azulim, significa que é uma empresa que você pode ali fazer uma análise dela sem maiores preocupações. Então aqui a gente vê qual é o direcionamento que ele dá. Primeiro, o ideal é que a empresa seja de um setor perene e para isso o Raul fala que fez um estudo histórico de todos os setores na bolsa e entendeu quais deles eram mais perenes ou não para ele dar um check ali naquela nota. Aí vem um ponto número 2, se a empresa tem um tag along de 100% ou não. Ou seja, é preferível que a empresa tenha 100% de tag along. Isso quer dizer que caso a empresa seja vendida na bolsa ou fora da bolsa, você, acionista minoritário, vai receber exatamente o mesmo valor por ação do que o acionista controlador também recebeu. Então, se a ação for ser vendida a R$20, você vai receber R$20 por ação. O que acontece é que na bolsa existem várias outras empresas, vou dar um exemplo aleatório aqui, como o da Bradespar, Brap4, que possuem tag along menor que 100. Ou seja, se a Bradespar for ser vendida por R$10, você, acionista minoritário, pode receber R$8 por cada uma das suas ações. Boa, e tem um próximo aspecto que ele olha, que é a dívida controlada das empresas. Principalmente olhando a geração de caixa medida pelo EBITDA e comparando com a dívida líquida. Se a empresa tiver comprometida por mais de 3 anos para frente, que seria um múltiplo de dívida líquida sobre EBITDA de mais de 3, isso já seria uma dívida alta e não necessariamente você não possa colocar essa empresa na carteira, mas seria um sinal amarelo, como diz o Raul aqui. Significa que eu não posso pôr em carteira? Poder pode, mas lembra que você tá correndo mais risco do que precisaria correr. E aí dá pra gente pegar casos de exemplo da bolsa também, como a própria Taesa, que nesse momento tá com a dívida líquida sobre EBITDA de mais de 3,6. Então, se ela fosse desbancar toda a geração de caixa dela só para pagar a dívida, eram mais de 3 anos à frente para ela conseguir pagar tudo que ela tem. E aí, por último, entra o critério de lucros consistentes, por mais de 10 anos seguidos. Inclusive, aqui são cortadas empresas que têm IPO mais recentes, justamente por não ter histórico mais longo de lucro para analisar isso tudo. O que o Raul fala é que para ganhar nota verde nesse critério, as empresas precisam ter mais de 10 anos de lucro consistente. Se ela tiver entre 5 e 10, ela fica amarela, e se ela tiver menos que 5, ela fica vermelha. Então, o que a gente fez? Uma análise histórica dos setores que, ao longo do tempo, ou empresas faliram, ou deram prejuízo, ou não tiveram
geram lucros consistentes, e a gente classificou esses setores, né, como setores ou mais perenes ou menos perenes ali. E os setores bomba também, setor aéreo, setor de varejo. Beleza, então em tese, passou nesses primeiros filtros aqui, você tá apto a fazer um estudo mais aprofundado na empresa. E aí aqui no próprio vídeo, o Raul abre caminhos de possibilidades a depender da filosofia de cada um dos investidores, como na própria plataforma UVP que ele mostra ali. Beleza, Raul também quer ali a fórmula do preço justo de Graham, já tá aqui direto, então R$ 37,11, o preço atual é 33. Então pelo Graham, segundo Benjamin Graham, que ensinou ali Warren Buffett a investir, você teria aí potencial legal de crescimento. Isso aqui é mais para quem é value investing, tá? Você que é buy and hold, compra a qualquer preço e segura na carteira, não tem problema. Ou seja, daqui você pode seguir sendo um cara mais velho investor, que se preocupa com preço, um cara que se preocupa menos com preço, que seria mais buy and hold. E aí, a partir desse ponto do vídeo, o Raul não mostra mais como tomar decisões no próximo momento. Fica em termos de estudo de análise qualitativa. Inclusive, eu vou deixar o vídeo aqui anexo do Raul para quem quiser assistir completo também. Só que pesquisando um pouco mais e já ouvindo falar, eu sei que o Raul tem aquele famoso diagrama do Cerrado, que, entre outras coisas, ajuda os investidores a criarem um tipo de checklist próprio para analisar as ações. Basicamente, a função dos investidores é criar perguntas personalizadas para responder sim ou não para elas. Como, por exemplo, se o ROI historicamente da empresa é maior do que 7%, você poderia escolher se é 7, se é 10, se esse critério entra na sua análise ou não. E aí aqui você tem vários outros. Tecnologia e pesquisa. A empresa investe amplamente em pesquisa e inovação. E aí você vai responder sim ou não ali para ajudar a sua análise. Tamanho. A empresa é uma blue chip. Por aí vai. Você pode escolher várias perguntas dessa para responder sim ou não e ajudar a filtrar as empresas. Mas, de novo, o checklist de um investidor vai ser diferente do outro investidor. De forma geral, essa é uma linha muito breve e curta de como ele decide as ações para investir. E aí fica a pergunta, será que o Raul tá investindo bem? Será que a gente aqui do clube faria igual? E antes de te contar, eu tenho um convite para todos vocês. Se você investe em renda fixa e em renda variável, pensando em montar uma carteira de investimentos para alcançar a renda passiva dos teus sonhos, eu preciso te avisar que as inscrições para os 2 dias de evento da Jornada da Renda Vitalícia já estão abertas. Entre os dias 11 e 12, o Ramiro vai te ensinar a usar a técnica do terceiro ponto de alavancagem patrimonial para construir uma renda vitalícia de R$30 mil por mês. Vão ser 2 aulas totalmente gratuitas e para você se inscrever tem um link aqui na descrição do vídeo. Beleza, vamos seguir com o conteúdo. Se você nos acompanha aqui no Clube do Valor, deve saber que a gente gosta de investir com base em estratégias sistemáticas. No que lá nos Estados Unidos é conhecido por uma filosofia chamada Factor Investing e que, sendo bem transparente com vocês, não é pioneirismo nenhum nosso. Essa forma de investir já é falada há décadas, como em livros antigos como esse aqui, Your Complete Guide to Factor-Based Investing. Basicamente, essa filosofia se baseia em fatores do mercado que geraram resultado no passado ao longo do tempo. E são justamente esses fatores que explicam o porquê que uma carteira de ativos pode ter uma performance acima da média ao longo do tempo. Então é baseado na nossa filosofia que eu vou te responder se a gente faria igual. A primeira coisa que chama atenção na estratégia do Raul é que ele tem uma estratégia que leva a caminhos muito claros para ajudar os investidores a decidirem o que fazer ou não com as suas empresas. E como a gente sempre levanta a bandeira de que você tem que ter uma estratégia para investir, isso por si só já é fantástico. Afinal de contas, um caminho claro que sempre mostra o teu próximo passo evita que você fique à deriva de comprar ativos que são duvidosos na bolsa ou em qualquer outro lugar. Dito isso, o próximo passo é a gente entender que a estratégia do Raul ela tem 2 etapas muito claras. A primeira delas é quantitativa. E pelos critérios que ele apresenta, ela se adequa bastante em um dos fatores do Factor Investing chamado de Quality. Ou seja, uma busca por empresas de mais qualidade de verdade, que apresentam lucros mais estáveis, balanços mais fortes e maiores margens de lucro. A gente consegue encontrar amplas definições sobre o fator qualidade na internet e existem dezenas de teses racionais do porquê que esse fator funciona. Segundo o Factor Investing, empresas de maior qualidade elas são menos voláteis, ou seja, elas tendem a cair menos em momentos que o mercado está com uma percepção de risco maior e, inclusive, em momentos de risco maior, quando as pessoas fazem o famoso flight to quality, ou seja, as pessoas começam a evitar ativos de risco e voltam para os ativos de maior qualidade, nesse momento o fator quality tende a performar melhor também na bolsa. Então, os critérios de lucro consistente, de tag along, de dívida e tudo mais, já ajuda muito ao investidor a funilar a quantidade de empresas do ambiente observável que ele vai querer ter. Ou seja, você está saindo de qual dessas 400 empresas na bolsa eu tenho que comprar para talvez qual dessas 50 empresas da bolsa eu tenho que comprar. Isso por si só já é um baita trabalho. E aí, fechada essa parte quant da análise do Raul, a gente entra na parte qualitativa, que aí sim trazem aquelas perguntas que são personalizadas para cada investidor e que é formado por cada um deles. E é aqui que entra a nossa principal diferença de filosofia de investimentos. A gente do Clube do Valor prefere seguir uma estratégia quantitativa até o fim, na decisão total de quais ações a gente vai comprar ou vai vender. E para nós existem argumentos claros do porquê fazer isso. A primeira delas é que a gente não acredita que uma pessoa física comum, que tem lá o seu trabalho, que sabe que quanto mais crescer na carreira, crescer sua empresa, melhor vai ficar os seus aportes e mais ela vai avançar no mundo dos investimentos. O tempo livre dessa pessoa deveria ser muito mais para aproveitar a família ou até mesmo se especializando na sua própria atuação profissional e não necessariamente estudando a fundo em
empresas do seu portfólio para tomar a decisão de investimentos, levando em conta gestão, projetos e projeções do futuro daquela empresa. Então, na nossa filosofia, os investimentos podem e devem ser mais automatizados. E essa crença nos leva à segunda razão da gente gostar de estratégias quantitativas. Quanto mais possibilidades de escolha nós temos, mais espaço a gente deixa para os nossos próprios vieses emocionais. Porque, sinceramente, como é que eu garanto que depois de estudar uma empresa por dias, por semanas, eu vou ser capaz de tomar a melhor decisão de saber se aquela empresa realmente faz sentido sem cair nos meus vieses? Na verdade, o que os estudos mostram até hoje é que até mesmo os profissionais, analistas do mercado financeiro, costumam cair quase sempre nos seus próprios vieses emocionais. Esse estudo da Universidade de Maringá, que aconteceu em junho de 2020, demonstrou que os analistas tendem a ser mais otimistas que a média em períodos em que a bolsa está indo bem e mais pessimistas que a média em períodos em que tudo está indo mal. Ou seja, tendo uma decisão muito mais emocional do que racional. Ah, Felipe, mas investir de forma 100% quantitativa como vocês fazem, ignora muitas coisas. Muita gente que trabalhou com os maiores investidores do mundo pensou. Em um estudo do autor Joel Greenblatt, o cara que fez esse livro que está na tela para vocês, A Fórmula Mágica para Investir em Ações, e que, para contexto, o Joel criou uma das fórmulas mais eficientes de se investir em ações e 100% quantitativas, finalizando ali a tese do livro em 2005. E dali para frente ele começou a perceber algumas coisas interessantes. Dentro do próprio fundo de investimentos dele, ele separou os investidores do fundo em dois grupos diferentes. O primeiro deles seriam as pessoas que seguiriam exatamente as ações mais baratas segundo o método que ele criou. Se saiu empresa ABC, você vai comprar exatamente empresa ABC. Agora, um segundo grupo de pessoas teve acesso à mesma lista de ações baratas que o Joel deu para as outras pessoas, mas essas daqui puderam escolher qual ou quais daquelas empresas elas realmente preferiam colocar na sua carteira. Ou seja, foi adicionado um fator qualitativo de decisão própria nessa gestão de carteira. E é isso que está atestado nessa parte aqui do print do estudo. Qual foi o resultado disso após 5 anos de investimento? As pessoas que tiveram liberdade para colocar o seu próprio julgamento em cima da lista tiveram uma performance de 59% em 5 anos. E aí você pensa, poxa, uma baita performance, não? Mas na verdade, o S&P 500, que seria a média do mercado americano, teve 62% de retorno no mesmo período. Enquanto que as pessoas que seguiram friamente e confiaram na metodologia, compraram exatamente as ações mais baratas, tiveram uma performance de 84% no mesmo período. Tudo isso acontecendo pela nossa incapacidade de ser 100% racionais na hora de decidir um ativo financeiro para investir. Nós somos muito suscetíveis aos nossos viés emocionais. E, inclusive, é por isso que aqui no Clube do Valor, para fazer a gestão e consultoria de mais de 2,5 bilhões de reais, a gente usa o nosso famoso sistema de alocação estratégica, que desenha uma árvore de estratégias diferentes, todas 100% sistemáticas. Foi assim que a gente criou estratégias como as ações mais baratas da bolsa, por exemplo, que no passado apresentaram uma performance 5 vezes mais alta do que o próprio Ibovespa. E se você quiser a nossa ajuda para investir com base nessa filosofia, eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita, onde a gente vai literalmente doar 1 hora do tempo de um dos nossos especialistas treinados com essas técnicas para analisar o teu caso, a tua história específica e entender como é que tua carteira pode sair do que ela está hoje para uma carteira de investimentos ainda melhor. Para participar, faz a leitura desse QR Code que está aqui na tela para vocês ou clica no link da descrição do vídeo. Ou seja, de maneira geral, nós e o Raul temos visões muito parecidas. A gente acredita que ativos devem ter foco no longo prazo, que não existe essa de ganhar dinheiro fácil com ações, que você precisa ter uma estratégia, não só para ações, mas para qualquer outro tipo de ativos da sua carteira, e que deve existir um passo a passo claro para isso. Dito isso, me conta você aqui nos comentários o que é que você acha dessas formas de investir. Agora, se você é um investidor que gosta mais de renda fixa e quer descobrir por que existe renda fixa pagando IPCA mais 10,25% ao ano, você precisa assistir esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes, tô te esperando por lá.